Boa noite, meus queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Salete, Ana Cristina, boa noite, Elaine Lavez, boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite também, Leopoldina, seja muito bem-vinda. Cláudio Honor e Eliane, boa noite para vocês. Olá, Tuca e Paulo Henrique, boa noite, Valdete, boa noite também, Anitta e Clarindo. Olá, Maria das Graças, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Renato Leite, seja muito bem-vindo. Leda, boa noite também para você, seja bem-vinda. Olá, Lilian, Roldão, boa noite. É hoje mesmo, Anitta, é agora, nesse exato momento. Olá, Joana Camargo, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Carmen. Olá, Wagner, boa noite. Edna e Luciano, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Valéria Cruz, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Dona Luzia, boa noite, seja bem-vinda. É a gente que agradece sempre, Anitta. Marilza, boa noite. Boa noite também, Eveline, Roberta e Gabi. Olá, Sr. Antônio e Isabela, boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos. Olá, Luísa, boa noite. Tuca Carvalho, boa noite para você também, seja muito bem-vinda. Vamos então iniciarmos fazendo a nossa prece, pedindo permissão a Jesus e a espiritualidade para nós iniciarmos as reflexões desta noite. Olá, Marcileia, boa noite, seja bem-vinda. Marcileia, Luciana e Guilherme. Gente, que nós possamos então agora nesse instante elevar o nosso pensamento. Seja bem-vindo, Reinaldo e Cecília, boa noite para vocês. Que a gente consiga elevar o nosso pensamento ao mais alto. Hoje, sexta-feira, temos aí um final de semana pela frente. Geralmente, boa parte das pessoas descansando nos seus lares. As mães e pais de família aposentados ou que exercem as suas atividades no lar, vão ter oportunidade de nos finais de semana, né, como sempre, curtir mais os seus filhos, às vezes os netos. Então, geralmente a sexta-feira costuma ser de muita alegria para muitas pessoas. E que nós aproveitemos esta alegria para lembrarmos de Jesus, que foi um espírito muito alegre que aqui esteve. Não perdeu oportunidades. Lógico, a sua principal missão nos ensinar, trilhar o caminho e deixar para todos nós exemplos a serem seguidos. Mas Jesus não deixou de ser alegre, de se divertir com a própria vida, com as pessoas, com os amigos. E a gente deve aproveitar também instantes como esses para aliviar as nossas próprias tensões, a nossa mente, o nosso coração. Não nos descuidando, é claro, dos nossos objetivos principais, que é eliminar vícios, defeitos que poderiam ainda gerar sofrimentos. Meus queridos companheiros, que a alegria possa contagiar não somente a nós, mas também o nosso próprio lar,
as pessoas com quem convivemos, se estendendo pela vizinhança e até onde conseguirmos atingir pelo nosso pensamento a humanidade. Mas que a alegria não nos afaste do nosso compromisso com a espiritualidade e com a nossa essência, que é espiritual. Que a alegria nos fortaleça e nos auxilie nesses instantes para adquirirmos a concentração necessária para as informações e ensinamentos da noite. Enfim, que a alegria nos una ao Cristo e a essa espiritualidade maravilhosa que nos cerca. Que assim seja. E uma alegria repleta também de muita paz. Nós buscamos e precisamos sempre buscar a paz. Boa noite aqui a todos os compartilhamentos da Marcileia, né? Como sempre, Marcileia, obrigado. Elisete, Patrícia, Maria Helena. Olá, Andréia Dantas, boa noite, seja bem-vinda. Vivi Reis, Jossanã, boa noite. Olá, Selma, Sônia Vasconcelos, Marinha, boa noite, muito amor, luz e harmonia, sim, para todos nós. Renata Cristiane, Renata Gomes, Alisson, Valdete Faria, Marcelo e Miguel. Sim, como sempre, as orações para todos, né, Marinha? Marília, Lidiane, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Zé Ricardo, boa noite. Adair, boa noite também para você. Fabiana Caldas e Fabiana Dove. Lídia, seja muito bem-vinda. Lidiane, nós que agradecemos a participação de todos vocês. E hoje nós estamos aqui, sexta-feira, dia de nós darmos a sequência à nossa leitura e estudo do livro dos médiuns, né? Este importante repositório de informações e esclarecimentos sobre este sexto sentido que praticamente, ou melhor, que todas as pessoas possuem e que nós estamos aprendendo aos poucos conhecer, né? E dominar, controlar. A nossa principal função é exatamente controlar este sexto sentido e todas as informações que chegam para nós a partir dele. E é claro que, somado aos outros livros da codificação, somados ao conhecimento e inteligência que nós já adquirimos, a gente vai passando pelo crivo da razão todas as informações para que nós possamos e consigamos dar um rumo correto à nossa própria existência. Luciene Naves, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente vai dar sequência àquele modo de distinção entre bons e maus espíritos que nós estamos já vendo aqui com Kardec. Esse modo de distinção nós já identificamos principalmente linguagens, né? A escrita, a forma de escrever, as palavras e frases. Também nós vimos um pouco sobre a identidade dos próprios espíritos e a forma que eles atuam. Nós inclusive paramos, né, num dos itens, item 19, salvo engano, onde o próprio codificador vai falar, olha, espírito bom, ele não chega lá no médium e começa a estribuchar, ele traz consigo a calma, a tranquilidade. Então são vários detalhes que nós estamos vendo que Kardec vai colocando, vai enumerando para nós, para que nós possamos distinguir, saber distinguir bons e maus. Assim como a gente distingue espíritos desencarnados, nós podemos também distinguir os espíritos encarnados, aqueles que comungam conosco. Se nós começarmos a fazer o teste com a gente mesmo, vocês vão identificar as pessoas encarnadas, se elas podem ser classificadas como boas ou como pessoas não muito boas, ignorantes. Ok? Olá, Rita Caparelli, boa noite. Boa noite para você, boa noite para Helena, Márcia e Paula Psirilo, boa noite também, sejam bem-vindos. Ercília, Adriana Alvarenga, Cláudia Fernandes, Catarina, boa noite para todos vocês. Então, neste próximo item, o que Kardec vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, gente: os espíritos imperfeitos
Mais uma vez, relembrando, o que são os espíritos imperfeitos? Aqueles ali da terceira ordem, aqueles espíritos que ainda estão muito mais ligados e vinculados ao materialismo do que propriamente ao espiritualismo. Vivem muito mais em função do seu corpo físico, da sua estrutura física, do que da sua estrutura espiritual. Então, os espíritos imperfeitos, Kardec diz, eles se aproveitam das circunstâncias para dar os conselhos mais pérfidos, mais esdrúxulos possíveis. Né? E o que é aproveitar-se da situação, gente? Às vezes nós estamos num momento delicado, às vezes nós estamos num momento de dúvida. Eles aproveitam exatamente esses momentos para poder inserir ou incutir na nossa mente qualquer tipo de ideia que pode nos gerar desconfiança, nos gerar animosidade. Sobretudo com relação àquelas pessoas que estão ali no centro destas nossas desconfianças ou do nosso próprio pensamento. Muito cuidado quando vocês, por exemplo, estiverem aí pensando em alguém e de repente você começa a ouvir uma voz dentro de você. Porque às vezes a gente tem isso, né? A gente começa a pensar e é como se a gente fizesse uma pergunta e nós mesmos respondemos. Cuidado, porque às vezes pode não ser vocês que estão respondendo, mas pode ser esses espíritos imperfeitos que estão respondendo para você, aproveitando aquele momento que você está debilitado, que você está desconfiando de determinadas pessoas e vão julgando ideias. Nossa, essa pessoa é assim mesmo. Não, lembra aquele dia que teve isso? E aí a gente começa a buscar na nossa memória informações negativas sobre aquela pessoa, aumentando ou ampliando ainda mais essa antipatia. Então cuidado, isto provém da própria sensibilidade, tá? Isso também provém dessa influência do momento em que nós estamos atravessando. Por isso que é sempre importante, surgiu algum tipo de dúvida, desconfiança, faça uma oração. E fazer oração não é você começar a repetir palavras, não. Eleve o seu pensamento, peça a Deus discernimento, bom senso, principalmente para que você consiga aplicar todos esses ensinamentos que Jesus nos ensinou. E aí a gente vai afastar qualquer possibilidade de influência, e de influência posso dizer negativa, que vá aumentar esta desconfiança, vai aumentar às vezes essa mágoa, ou esse ressentimento, ou esta animosidade. Ok? Então, isso é típico de espíritos imperfeitos. Muito cuidado com aquilo que vem na nossa mente, se nós estamos conversando com alguém, tá? Ou se nós estamos buscando dentro de nós mesmos. Mas dependendo do momento, é importante que vocês sempre façam essa oração. Vamos buscar discernimento, vamos buscar... E não vamos pensar. Por que nós temos que pensar mal dos outros? Não tem necessidade. Pensar mal dos outros exatamente para exaltar o nosso orgulho? Não, não precisamos disso. A gente precisa exatamente manter um relacionamento harmonioso com toda e qualquer pessoa, para que nós, aos poucos, vamos nos libertando dessas amarras que ainda nos prendem à própria inferioridade. Boa noite, Flávio, seja muito bem-vindo. Na sequência, o codificador vai também dizer o seguinte, que os espíritos ainda sofrem influência da matéria. Gente, espíritos imperfeitos, a principal característica deles é o materialismo. Então, são seres que sofrem influência da matéria. E se eles forem passar qualquer tipo de comunicação, de ideia ou de mensagem para vocês, eles estarão influenciados pela própria matéria ou pelo materialismo. Você desencarnou, o espírito desencarnou, ele ainda mantém suas manias, desejos, aquela linguagem, tá? Então, a gente tem que tomar este cuidado para nós não nos incorrermos em erros. Eu vou abrir um pequeno parênteses, porque eu já comentei isso em outras oportunidades, mas só para deixar um pouquinho mais claro. Geralmente, gente, quando nós desencarnamos,
quando a gente se livra do corpo, e se livra do corpo, inclusive à noite, né? Quando nós vamos dormir, o espírito, quando ele se desliga do corpo, ele adquire aquilo que nós chamamos de expansão da consciência. Por quê? Porque o nosso cérebro é como se fosse uma prisão. A gente vem, quando nós acordamos ou quando nós encarnamos, o nosso cérebro vai limitar a nossa capacidade. Então, a gente, lógico, não vai lembrar, por exemplo, muita coisa do passado. Nós não vamos lembrar coisas de outras existências. Tá? Isso por quê? Porque o cérebro representa exatamente essa prisão. Então, quando nós desencarnamos ou quando nós estamos durante o sono desprendidos do corpo físico, nós adquirimos uma expansão da nossa consciência. E é claro, expandir a consciência não significa que nós vamos ou estamos evoluídos com isso. Não, nós vamos manter as manias, os desejos, os vícios, os defeitos, tudo isso. Estou chamando a atenção por quê? Porque pode acontecer, aí vocês vão, por exemplo, numa reunião mediúnica de psicografia, e aí de repente vem um familiar e traz uma mensagem. Aí você fala assim, poxa, mas essa ideia está totalmente diferente. Bom, se ela estiver totalmente diferente daquele espírito que você acha que poderia ser ou que assinou, desconfie. Mas se tiver alguma coisa que dê ali para você identificar, pode ser que essa expansão da consciência é que tenha permitido palavreados diferentes. Sem também, né, não podemos esquecer, contar que muitas das vezes esses ditados, eles são auxiliados pelos espíritos que acompanham aquele seu familiar. Então, porque tem muita gente que desconfia, e está correto, de reuniões de psicografia de determinadas mensagens. Então a gente só precisa analisar isso. Espera aí, é o familiar? Tudo indica, pode ser. Por quê? As expressões que ele usa são características dele. Mas não nos esqueçamos que pode ter auxiliares por perto, espíritos que estão ali para ajudar, e também a questão da expansão da própria consciência. Ok? Mais adiante, o codificador, na sequência dessas informações, e vamos assim dizer, a título de resumo, né, como nós viemos tratando desses itens anteriores, ele vai dizer que o conhecimento que alguns demonstram, e aí a gente está falando que espíritos que estão tentando passar a sua mensagem. Então, tem alguns que vão demonstrar um certo conhecimento. Só que eles vão demonstrar um certo conhecimento, mas muito mais de enfeite. Apenas como forma de querer ostentar. Sabe assim, aquelas pessoas que aprenderam uma palavra, por exemplo, diferente e pouco usual, aí de repente ela começa a repetir para todo mundo? Pois é, pode acontecer isso também com os espíritos. Utilizando-se de palavras diferentes para se passar por seres mais evoluídos. E aí nós não vamos esquecer, o codificador diz, é a pureza dos sentimentos morais que é exatamente a pedra de toque. Ora, se o espírito vem com todo esse conhecimento, com esse palavreado diferente, você pode, e muitas das vezes deve, testar a moralidade desses espíritos. Porque a pureza de sentimento é típico dos espíritos evoluídos. Se, ao menor questionamento, esse espírito já se irritar, você pode ter certeza que não se trata de um espírito superior. Não se trata de um espírito bom. Tá? Então, mais uma vez, caminhos que Kardec vai apresentando para nós. Mas pode ficar muito chato se eu começar a questionar os espíritos. Gente, depende. Qual que é o objetivo e a finalidade daquela mensagem? Agora, alguém que deixe uma mensagem para você e você não pode questionar? E questionar, não muitas das vezes em cima da própria mensagem, mas por que não da própria identidade do espírito? Se ele se irritar, aí você vai identificando o seu interior, vai identificando os seus sentimentos. E aí, é claro, vem a pergunta: espírito superior ou espírito bom vai se irritar com uma pergunta? Com uma desconfiança? Querendo esclarecimentos? Impossível. Né? Então, Kardec está aí, vai nos passando.
Isso, de novo, nós podemos fazer inclusive dentro de casa, sozinhos. Vem determinadas ideias, você pergunta, mas peraí, da onde que é essa ideia? Se você tiver... O que você está querendo com essa ideia? O que você acha? Por que você pensa isso? E começa a trabalhar esses questionamentos. Chama o Espírito, olha, é de fulano? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração? Se você tem essa lucidez e o Espírito está te gerando ou incutindo na sua mente, vamos fazer uma oração para essa pessoa que está sendo criticada? Provavelmente o Espírito ou ele vai se afastar, se ele não for um bom ou um Espírito superior, ele vai se afastar e você vai ficar sozinho. E muitas das vezes, fez a oração, você vai tranquilizar o seu próprio coração diante daquela desconfiança, né? Diante daquela mágoa, daquele ressentimento. Podem ter certeza disso. Tá vendo como que com a disciplina e sobretudo desenvolvendo determinados hábitos, nós podemos não somente conquistar a nossa evolução, mas nós podemos ajudar muitas pessoas? Está vendo por que a mediunidade é uma importantíssima ferramenta ou instrumento para a nossa própria evolução? O sexto sentido tem essa funcionalidade, nos auxiliar nessa caminhada, nos auxiliar nessa trajetória. Ok? Vamos seguindo. Como diz Kardec, nessa sequência para distinguirmos os bons dos maus, ele diz que muitas das vezes também, ou em algumas das vezes, não basta se interrogar o espírito para se conhecer a verdade. A gente precisa saber a quem nós estamos dirigindo. E é interessante esses detalhes porque eu lembro daquela fala do próprio Emmanuel que eu já disse aqui para vocês. Chico, nós vamos trabalhar junto? Beleza. Se eu disser alguma coisa que contrarie Jesus e Kardec, esqueça o que eu falei e fique com Jesus e Kardec. Então, não é só interrogando os espíritos que a gente vai conseguir. Porque se eu vou interrogar os espíritos, mas eu não tiver argumentos para entender o que ele está dizendo, ou às vezes para rebater determinadas afirmações, vai ficar na mesma para mim. Sim, não vai mudar, não vai alterar absolutamente nada. Então, não basta, como diz Kardec em algumas das vezes, esse interrogatório para se conhecer a verdade. A gente precisa identificar inferiores e ignorantes, diz o codificador. Eles tratam com um certo desdém as questões sérias. Já os espíritos mais evoluídos, mais avançados, eles vão tratar com seriedade as questões sérias. Muito simples. Tá? Então, eu vou ter que analisar tudo. Analisar a linguagem, na medida do possível, o interrogatório. Tudo isso, gente, Kardec fazia. Ele fazia com os espíritos. Ele perguntava, ele questionava. É lógico que esse processo de identificação, ele não iria colocar nas suas mensagens. Tá? Mas ele sempre fazia e ele tinha este cuidado. Porque a gente sabe, não basta você chegar no plano espiritual que você já eliminou todos os seus vícios e defeitos. De jeito nenhum. Tá? Nós passamos para o lado de lá, mas nós continuamos e carregamos as mesmas coisas. Os mesmos defeitos e os mesmos vícios. Uma outra coisa que Kardec fala e chama a atenção é que é o seguinte, gente, espíritos superiores, eles podem brincar. A gente está falando aqui de questões frívolas. Kardec fala, olha, espíritos superiores, eles podem brincar. Tanto é que como que nós iniciamos a nossa aula hoje? A nossa oração. Não foi exatamente falando um pouquinho de alegria? Não é porque é espírito superior que tem que ser sério, que ele não vai ser alegre. Jesus era um espírito alegre. Ele se divertia, ele participava de festas. Ele se alegrava. Por quê? Porque a alegria também é uma virtude. Só que é lógico, você vai se divertir, você vai se alegrar de uma forma fina, de uma forma sutil, sem brincadeiras de mau gosto, sem zombar das pessoas, dos outros, sem ser grosseiro, e nem utilizar-se de sátira ou de piadinhas de mau gosto. Não,
Você vai se alegrar porque a alegria faz parte da vida. Espírito superior também se alegra, mas com, né, vamos usar tipo uma palavra que eles usam muito, né? Com moderação. Né? Com moderação. Adriana Valério, boa noite, seja muito bem-vinda. Edna Bueno, boa noite também. Daiane Menossi, boa noite. Olá, Diego Souza, boa noite para você, para sua mãe, para Osmane. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Na sequência, o que o codificador vai dizer? O bom senso. A gente sempre deve aprender a utilizar o bom senso. Por quê? Porque o bom senso, segundo Kardec, ele não se engana. Por isso, espíritos bons sempre vão te inspirar confiança. Gente, eu tenho certeza que todos vocês sabem e conseguem, diante de uma pessoa de confiança, uma pessoa boa, vocês sentem confiança naquela pessoa. Ela não precisa te dizer muita coisa. Às vezes você fala, nossa, só de eu estar do lado daquela pessoa, eu me sinto bem. Por quê? Porque o bom senso que cada um tem mostra isso. Olha, poxa, eu estou ali, eu sinto uma energia boa, nunca vi aquela pessoa brincar, nunca vi aquela pessoa zombar de alguém, nunca vi aquela pessoa falar mal de alguém. Então, tudo isso é fruto das nossas observações. Então, o bom senso todos nós devemos ter, devemos desenvolver. E Kardec foi, com certeza, um espírito que conseguiu trabalhar muito essa questão do bom senso. Não é à toa que foi chamado de bom senso encarnado. E, enfim, o último item, a título de resumo, que o codificador traz e nos apresenta, ele diz o seguinte: para nós, porque a gente está falando do modo de distinção, só que muitas das vezes a gente não consegue, com isenção, distinguir os bons dos maus. Às vezes, nós, nessa ânsia de distinguir uns dos outros, nós emitimos determinados julgamentos. E aí é que fica complicado, né? Então, Kardec diz o seguinte, olha, não é necessário julgar os outros. Mas, tudo bem, você quer julgar? Julgue você em primeiro plano. Por quê? Porque nós, quando vamos julgar os outros, qual que é o parâmetro que nós temos? É o nosso conhecimento. O nosso conhecimento do que é bom, do que é mal, do que é verdadeiro, do que é... O parâmetro que eu tenho sou eu. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu for emitir qualquer tipo de julgamento. Por quê? Porque o parâmetro que eu tenho pode não ser um parâmetro correto e adequado. E às vezes eu acho que aquela pessoa é ruim e não é. Muitas das vezes ela é apenas uma pessoa enérgica e essa sua energia é adequada e ideal para todas aquelas pessoas que estão à sua volta. Ah, eu tenho um chefe que ele é muito chato porque ele é enérgico, mas às vezes é aquilo que cada um precisa, não significa que ele seja ruim. O meu parâmetro é que não é correto e adequado. Ah, porque a pessoa é enérgica, ela é ruim? Ou porque a pessoa tem aquela cara fechada e séria, ela é uma pessoa ruim? Ela é uma pessoa brava? Então Kardec fala para tomar muito cuidado com os julgamentos, sobretudo com relação aos próprios espíritos. Daí, mais uma vez, a utilização do bom senso e de todos os conhecimentos que nós já possuímos. Agora, gente, nós vamos entrar numa parte interessante, que é a parte final deste capítulo, que ele é composto de perguntas e respostas. Perguntas que Kardec fez e o espírito Erasto respondeu. Tem cada pergunta aqui interessante que vocês não fazem ideia. Lógico, aqueles que não leram, porque os que leram o livro dos médiuns já sabem e se lembram. E assim, são perguntas que a gente faz até hoje, para vocês verem como que o codificador é atual. Eu sinto muito quando algumas pessoas chegam a dizer que Kardec está ultrapassado. Infelizmente eu sinto por quê? Porque ele está muito mais atualizado. Aliás, eu posso dizer que ele está à frente de muitos de nós. Ok? Então vamos lá, o item 268 do livro dos médiuns, ele vai trabalhar essas questões. Primeira pergunta que Kardec faz é a seguinte, olha, por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou inferioridade dos espíritos? Bom,
Nós estamos vendo aqui e aprendemos no início. Pela identidade? Não. O nome que eles falam, muitas das vezes, não representa nada. O principal aspecto, a principal característica que a espiritualidade, que Erasto responde para Kardec, que nos ajuda a distinguir, é a linguagem. Porque, gente, para os espíritos, a sua linguagem ou a sua forma de se expressar é o principal fruto que sai ou que extraímos dessa árvore. Gente, o que o espírito pode apresentar a mais de fruto para você? Se não a sua própria linguagem. Nós não temos acesso aos comportamentos dos espíritos. Às vezes eles estão só falando conosco, ou às vezes eles só escrevem. Então, o que eles produzem é essa mensagem. Então, pela linguagem, como diz Erasto, é o principal meio de nós distinguirmos um espírito bom de um espírito ruim. É o principal, não é o único, tá? A gente vai ver mais embaixo algumas questões também bem interessantes. A segunda pergunta que Kardec faz é o seguinte: a ciência, os conhecimentos, as disciplinas que a gente estuda lá na faculdade, boa noite Natália, seja muito bem-vinda, as disciplinas que a gente estuda na faculdade, esse conhecimento que ele chama de ciência, a ciência é sempre um sinal de evolução do espírito. Vocês acham que a ciência ou o conhecimento, ele é sinal de evolução? A espiritualidade vai responder que não, com muita clareza e convicção. Gente, tem tantas pessoas que têm conhecimento e que são pessoas, vamos dizer entre aspas, ruins. Pessoas que pensam e apenas e tão somente praticam a maldade, mas são inteligentíssimas. Possuem conhecimento. Então, a espiritualidade fala, não, a ciência por si só não é atributo de apenas bons espíritos, ou ela não demonstra a evolução do espírito. Principalmente, por quê? Porque nós ainda estamos muito envolvidos e sob a influência da própria matéria. Nós ainda conservamos os vícios em nós. Imagine um filósofo que passa por mundo espiritual e vai se comunicar. Mas um filósofo que tinha uma vida totalmente desregrada. Gente, ele tem conhecimento. Ele tem cultura. Ele tem, muitas das vezes, informações. Mas ele não tem um caráter, ele não tem uma moral elevada. E para se evoluir, por isso que da terceira ordem para a segunda, a diferença é o próprio materialismo, e na segunda estão os espíritos bons. Na terceira, os espíritos imperfeitos. E inclusive uma das classes de espíritos imperfeitos dessa terceira ordem são os pseudo-sábios, que acham que sabem muita coisa e têm aquele conhecimento da ciência, mas eles não têm a moral. E se não tem a moral, não é um bom espírito. Se mede o bom espírito ou a bondade exatamente pela sua capacidade moral. E inclusive Kardec Erasto ainda vai dizer, é com relação a esses espíritos que vocês devem ter muito cuidado, porque eles podem te arrastar. Lembra quando a gente estudou um pouquinho sobre fascinação? O espírito que vai influenciar o obsessor, ele utiliza exatamente pela sua inteligência, daquelas suas características, tenta, trabalhar o seu próprio orgulho para te trazer para o lado dele. E aí depois você fica do lado dele, você vai defendê-lo de todo jeito, ainda vai falar que aquele espírito, seu guia, ele é muito mais evoluído do que Jesus. Quem é Jesus perto do seu guia? Tá? Gente, eu dei uma exagerada, mas pensem, porque é mais ou menos assim. Quem é Kardec perto do meu guia? O que é isso? O meu guia sabe de tudo. Kardec está ultrapassado. O meu guia, então, cuidado com isso. E Erasto chama atenção, é com relação a esses espíritos que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque naquele primeiro momento pode parecer mil maravilhas. E esses prejuízos ou as consequências dessa influência podem chegar mais cedo ou mais tarde e pagarmos muito caro com isso, ok?
Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. Depois, uma terceira pergunta que Kardec vai trazer é a seguinte, olha, muitos espíritos se denominam com os nomes de santos ou personagens conhecidos. A gente sabe, isso é comum. Então, muitos espíritos fazem isso. E aí Kardec pergunta, o que pensar a respeito disso? Olha a pergunta que Kardec fez para Erasto. E sabe como é que foi a resposta? Ele vai dizer o seguinte, gente, entre os protetores, e aí nós estamos falando dos protetores gerais, dos espíritos, dos médiuns. Então, entre os protetores, ele vai dizer que poucos que têm nome conhecido na Terra. Poucos. Vai dar para vocês verem. E, assim, é aquela coisa, né? A gente tem que sempre tomar, né, um certo cuidado, né? Principalmente com algumas coisas, porque, infelizmente, o nosso orgulho, e às vezes não é nem culpa do espírito, tá? O nosso orgulho é que vai fazer com que a gente coloque esses espíritos, vamos até dizer, em saia justa, ou nós os colocamos, ou nós denominamos ele como se fossem determinados personagens, e não são eles que fazem isso. Ok? Então, sim, a gente tem que tomar esse cuidado. Mais uma vez, tá? Que o codificador nos propõe. Então, poucos, resposta de Erasto, são os protetores que têm um nome conhecido na Terra. E principalmente o nome de um determinado personagem. Por quê? Porque, gente, muitos espíritos desses personagens conhecidos, desses santos, eles tomam conta de uma quantidade enorme de seres. Às vezes tomam conta de uma nação inteira. Então você não vai querer que aquele espírito seja o seu protetor exclusivo, único e exclusivo. Você tem sim um anjo da guarda designado pelo Criador para te acompanhar. Tem. Sim, pode ter outros espíritos que estão responsáveis por estes outros protetores. Então cuidado com a questão que a gente já tem falado aqui desde o início do estudo desse capítulo, dos nomes. Os nomes pouco representam. E a gente vai ver mais algumas perguntas que Kardec fez diretamente com relação a isso. A próxima pergunta também. Ele vai falar o seguinte, o uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? E aí Kardec já vai levando para aquele lado, ó, o espírito chegou e o espírito falou que ele chama Paulo. Às vezes o espírito chega e fala, o meu nome é Paulo. Aí você vai falar, poxa, o meu protetor é Paulo de Tarso. Não, o espírito falou é Paulo. Quem acrescentou Paulo de Tarso foi você, tá por sua conta. Mas tudo bem, vamos supor que ele chame Paulo de Tarso. Sim. Nós temos pessoas que possuem este nome, Paulo de Tarso. Mas não estamos falando do Paulo, o apóstolo do Cristo, o apóstolo dos gentios. Não, a gente está falando de Paulo de Tarso. E aí a pergunta de Kardec vai justamente nesse sentido. Olha, um espírito que usa um nome de um personagem conhecido, será que ele não está exatamente fazendo ou praticando algum tipo de fraude para enganar o próprio médium? Aí a espiritualidade vai dizer, olha, pode ser sim considerado fraude se for ou se vier de um mau espírito. Sim, porque os maus espíritos, eles possuem essa função de enganar. A gente vai ver outras questões abaixo que Kardec vai diferenciar um pouquinho, porque tem espíritos zombeteiros que não são maus, o que eles querem é se divertir. Agora, nós temos aqueles espíritos que são maus, que querem exatamente fazer maldade, que querem prejudicar as pessoas, tá? Então é bom já separar isso. Mais adiante a gente vai ver numa das respostas da espiritualidade. Claro que não vai ser hoje, porque nós já estamos aqui no fim. Então, o que Kardec pergunta aqui se seria? Sim, seria uma fraude se foi utilizada por um mau espírito que tem esse objetivo de enganar. Agora, se é utilizado para o bem, Deus até permite. Gente, alguém pega e fala que chama determinado nome aí, o seu protetor, e
a pessoa começa a se ligar àquele protetor, começa a pesquisar a sua vida, começa a seguir os seus passos. Veja, acaba sendo algo que julgou um nome, muitas das vezes não falou se era aquele ou não aquele personagem, você entendeu o que era, aí você começa a pesquisar a vida dele e começa a seguir os seus passos e transformar a sua própria vida. Tá vendo como que um nome acabou sendo útil para determinada pessoa? Olha para vocês verem que interessante. E às vezes a gente não pensa nisso. Então, não foi por maldade, mas aquele nome gerou uma influência e uma influência positiva. Tá vendo como tudo é relativo? Não dá pra gente cravar absolutamente nada. Nós temos que ter esse cuidado. Olá, Lete, boa noite, seja muito bem-vinda. Nós temos que tomar esse cuidado. E exatamente daqui nós paramos e continuaremos na próxima sexta-feira. Repito, nós temos algumas perguntas, algumas questões bem interessantes, exemplos, inclusive, que nós vamos usar na prática, né? De determinadas pessoas, determinadas casas espíritas, e que vai nos ajudar a entender cada vez mais esse processo de distinção. Gente, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo final de semana. Na segunda nós estamos aqui dando sequência a essa nossa leitura, estudo. Muita paz a todos vocês, muita paz aos seus familiares. Que Jesus continue fazendo parte da vida de vocês e percebam, sintam Jesus do lado de vocês. E cada vez mais alegre e feliz, sobretudo com essas imensas oportunidades que nós estamos tendo.